paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao novo trimestre aqui no canal. Estudaremos no decorrer deste trimestre o tema, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. A nossa revista é composta por 13 lições. Primeiro, Deus se revelou à humanidade, conhecendo os atributos de Deus, o Deus Criador, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a fidelidade, bondade e veracidade de Deus, a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus, a soberania e a imutabilidade e a eternidade de Deus, o Deus onisciente, onipresente e onipotente, o Deus uno e trino. Louvado seja o nome do Senhor. Será um trimestre maravilhoso, será um trimestre de muito aprendizado, de muita bênção. E eu convido a você a estar participando conosco em todas as aulas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe as nossas aulas com outras pessoas. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, você que tem nos acompanhado durante outros trimestres. Seja muito bem-vindo neste trimestre também. Junto, vamos aprender da palavra de Deus. O nosso trimestre iniciou domingo passado. Não foi possível nós estarmos juntos aqui no canal. Portanto, daremos início à aula 2 a partir de hoje. O tema da nossa lição é conhecendo os atributos de Deus. O nosso objetivo é definir os atributos de Deus. Segundo, mostrar as classificações dos atributos de Deus. Terceiro, ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. O nosso texto de referência se encontra em Salmo 139 e Romanos capítulo 11. Vamos ler juntos? Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Romanos 11:34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição de hoje, nós abordaremos alguns atributos de Deus. Não vamos falar todos os atributos de Deus. No decorrer desse trimestre, nós vamos falando passo a passo sobre Deus. Mas na lição de hoje, nós vamos falar sobre alguns atributos de Deus. Tópico 1. O que são os atributos de Deus? Podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Não tem como o finito explicar o infinito. Nós somos finito, Deus é infinito. Nós somos a criatura, Deus é o Criador. Não tem como a criatura explicar o Criador. Mas tem como nós conhecermos Deus,
porque ele se revelou à sua criatura. Tem como nós conhecermos a Deus, porque ele se revelou à humanidade. E a Bíblia Sagrada é a nossa maior ferramenta, é o nosso melhor instrumento para conhecer Deus, porque Deus se revelou nas Sagradas Escrituras para todo aquele que nele crê. O dicionário de português define a palavra atributos como o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa, particularidade, propriedade, qualidades especiais, o conjunto de suas características que são próprias de alguém, símbolo, emblema, insígnia, as quais distinguem de todas as demais pessoas. A diferença entre a definição dos atributos de Deus e atributo do ser humano está aqui. Deus é a própria fonte dos seus atributos. Deus é a fonte, Deus é a qualidade dos seus atributos. Os atributos de Deus é um conjunto de suas características e qualidade. Não dá para nós definirmos todas as qualidades de Deus, porque nós não conhecemos todas as qualidades de Deus. Nós conhecemos e definimos aquelas nas quais estão escritas nos textos bíblicos. E aquilo que nós conhecemos sobre Deus, nós podemos falar, nós podemos expressar. Mas Deus não é somente o que nós encontramos na Bíblia. Os atributos de Deus não são somente os que nós encontramos na Bíblia. Esses são os que nós conhecemos, esses são os que nós tivemos a oportunidade de conhecer, e esses também são suficientes para nós conhecermos Ele, para nós vivermos de acordo com a sua vontade e para nós praticarmos o que é certo. Conhecendo os atributos de Deus, nós podemos melhorar todos os dias. Conhecendo quais são os atributos de Deus, nós podemos ser cristãos melhores, nós podemos ser pessoas melhores. Deus, ele não revelou para nós todos os seus atributos por causa da nossa condição pecaminosa. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, nós fomos lançados fora da presença de Deus. Ele enviou seu Filho amado para nos resgatar. Portanto, nós ainda estamos em um estado de pecaminosidade, portanto, não podemos conhecer Deus e os seus atributos na sua totalidade. Os atributos de Deus se dividem em duas formas, os naturais e os morais. Os naturais são os intransmissíveis e os morais são os transmissíveis. Existem atributos que somente Deus pode ter e nenhum outro ser existente pode ter. Por exemplo, a autoexistência, somente Deus tem esse atributo, somente Deus é autoexistente. Nenhum outro ser humano tem esses atributos a não ser Deus, o grande eu sou. Deus criou o mundo para mostrar a sua glória e toda a terra está cheia da sua glória. Deus criou o ser humano para refletir a sua glória e nós refletimos a glória de Deus. O desejo de Deus é que sua glória seja conhecida e o objetivo de Deus ao criar o ser humano é para que a glória dele seja manifesta para todos. Quando nós temos a glória de Deus, nós estamos manifestando às outras pessoas a glória de Deus. Portanto, nós estamos refletindo e transmitindo a glória de Deus a outros. Fomos criados para a sua glória, fomos criados para o seu louvor. Nós precisamos deixar a glória dele refletir sobre as nossas vidas. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Então, os céus e a terra manifestam a glória de Deus.
Todo ser criado demonstra a glória do Senhor. Alguns têm consciência disso, outros não. Alguns se importam com isso e outros não. Os que se importam procuram viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Os que não têm consciência disso vivem uma vida de qualquer jeito. Alguns têm até consciência disso, mas pouco se importa, pouco faz caso disso, como se Deus fosse um ser irrelevante. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso autor, Ele é o nosso Criador e nós precisamos dar importância a isso. Nós precisamos deixar a glória do Senhor refletir na nossa vida. Muitos têm consciência disso, mas não deixam a glória do Senhor refletir na sua vida. Vive uma vida errônea, vive uma vida de qualquer jeito, como se Deus não fosse importante, como se Deus fosse um ser insignificante. Mas Deus é o autor da nossa vida e nós precisamos glorificar. A terra e o céu, tudo manifestam a glória de Deus. E nós, seres viventes, também precisamos demonstrar a glória de Deus. Deus criou o ser humano para a sua glória e para o seu louvor. Ele deixa bem claro ao dizer que não divide a sua glória com ninguém e não dá a sua glória a outro. Então, o ser humano não é para ser glorificado, não é para ser exaltado. Nós, seres humanos, é que precisamos glorificar a Deus e exaltar a Deus. Ele é o Rei da glória, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso, Ele é o magnífico, Ele é o tremendo e extraordinário Deus. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de esculturas. Salmo 24:10 diz: Quem é este, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Tópico 2. As categorias dos atributos de Deus. A teologia dividiu os atributos de Deus em duas categorias, os comunicáveis e os incomunicáveis. Vamos agora descobrir quais são os atributos de Deus que são comunicáveis e os atributos de Deus que não são comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que não foram compartilhados com nenhuma criatura. Portanto, nós não podemos falar dos atributos incomunicáveis de Deus porque Ele não revelou para nenhum ser vivente. Mas nós podemos falar dos atributos que foram comunicados para o homem. Os atributos comunicáveis são aqueles que foram compartilhados em certa medida. Olha só, ele não compartilhou nem os atributos comunicáveis todos. Ele compartilhou em certa medida aquilo que foi necessário para o homem saber. Quando Deus criou o homem, Deus comunicou alguns dos seus atributos no homem. Estão expressos em nós. Em nós existem atributos de Deus que foi revelado por Ele na criação. Por isso, em nós existem alguns aspectos dos atributos de Deus, porque quando fomos criados, foi impresso em nós. Existe em nós características de Deus, porque somos a semelhança e a imagem de Deus. Então, se somos a imagem e semelhança de Deus, existe característica dos atributos de Deus em nós, que nós vamos saber já já. Então, nós não discutiremos aqui nesta aula sobre a existência de Deus, porque todo aquele que aceita Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida por fé, ele acredita que Deus existe. Deus é um ser inexplicável. Nós não estamos aqui para explicar a existência de Deus, nós estamos aqui para falar sobre os atributos de Deus.
É impossível no decorrer da aula algum aluno não questionar sobre a existência de Deus. E nós, professores, temos que ter muita cautela quanto a isso quando o aluno discorrer sobre um assunto que não está se referindo no conteúdo abordado. Com muita gentileza, delicadeza, nós temos que falar que em outro tempo, em uma outra oportunidade, nós abordaremos determinado assunto, porque nós não podemos sair do assunto que estamos estudando. O tempo é curto, o espaço é curto, não dá para falar sobre tudo. Então é importante nós seguirmos o objetivo da nossa aula. Se no decorrer da aula você perceber que está fugindo do assunto, é importante voltar lá nos objetivos para ver quais são os objetivos para voltar ao assunto. Porque um tema como esse que nós estamos abordando é muito difícil qualquer pessoa não sair do assunto, começar a fazer pergunta, questionar sobre alguma coisa, porque esse tema vai puxando para outros assuntos que são relevantes, mas não é cabível abordar aqui, porque aqui nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Então, nesta lição, nós estamos falando sobre os atributos de Deus. Se estamos falando sobre os atributos de Deus, logo nós entendemos que Deus existe. Logo, temos fé que Deus existe. Então, em hipótese alguma, podemos questionar nessa lição sobre a existência de Deus. Porque se estamos estudando esse tema, nós cremos que ele existe. Mas, para tirar a dúvida de alguém que nos assiste, Deus existe por si só. Deus existe por si mesmo e ele não depende de ninguém para existir, e nós mesmos testificamos da existência de Deus e as Sagradas Escrituras testificam da existência de Deus. E para nós crermos na existência de Deus, nós precisamos ter fé, porque sem fé nós não vamos crer na sua existência. Portanto, não seja nécio. Nécio é aquele que rejeita a palavra de Deus, é aquele que diz em seu coração, não há Deus. Então, não rejeite, não ignore a existência de Deus, não seja nécio, creia que ele existe. Os atributos incomunicáveis de Deus revelam a sua grandeza e a sua majestade. Deus existe por si mesmo. Deus não depende de ninguém. Nós, seres humanos, dependemos uns dos outros. Vivemos em uma sociedade e dependemos uns dos outros. Mas Deus não depende de ninguém. Nós vivemos em uma sociedade que sempre precisamos de aconselhamento para nós tomarmos alguma decisão, para saber o que é certo e o que é errado. Mas Deus, ele não precisa de conselho de ninguém. Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não precisou de ajuda de ninguém para construir os céus e a terra. Da mesma forma, quando ele foi criar o homem, ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, a Trindade, conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo, criaram o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança, sem precisar de ajuda de qualquer outra coisa. Portanto, Deus não depende de nenhum outro ser do universo. Deus está sentado sobre o seu trono e ele tem o controle de todas as coisas e nada diminui o poder de Deus. São atributos incomunicáveis de Deus: a sua aciedade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a soberania, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a autoexistência e a transcendência, a imanência. E agora vamos falar dos atributos comunicáveis. Eles estão divididos em dois grupos.
O primeiro grupo é o amor, a misericórdia e a paciência, atributos comunicáveis de Deus que nós conhecemos, que faz parte da nossa vida, o amor, a misericórdia e a paciência. O segundo grupo de atributos comunicáveis de Deus é a sua santidade, majestade, retidão e justiça, que é o que nós estudamos para melhorar a nossa vida aqui nessa terra como servo de Deus, como cristão. Então nós buscamos conhecer esses atributos para melhor vivermos como cristãos. A Bíblia nos ensina a nos santificar. A Bíblia em todo tempo nos ensina a ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, na Bíblia Sagrada, nós vemos esses atributos de Deus comunicáveis ao homem e que existe dentro de nós. O amor, a paciência, a misericórdia do primeiro grupo e no segundo grupo a santidade, a majestade, a retidão e a justiça. Nós precisamos buscar, praticar esses atributos que foram comunicados ao homem. Se você não conhece esses atributos, você pode permanecer aqui conosco estudando no decorrer desse trimestre. Vamos falar sobre esses atributos. Você pode estar lendo a Bíblia para conhecer esses atributos que foram comunicados ao homem, que é de fundamental importância para a nossa vida cristã e para nós podermos ver Cristo face a face. Nós precisamos praticar esses atributos que foram comunicados a todos nós. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos e não tivesse amor ou não tivesse caridade, de nada isso adiantaria. Seria como um sino que tina, sem significado nenhum. Nós precisamos ter em nós os atributos de Deus, eles são comunicáveis, estão escritos em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós estivermos estudando, nós vamos conhecer esses atributos. E um deles está em 1 Coríntios capítulo 13. Só são esses os atributos comunicáveis de Deus? Não, existem muitos outros atributos. Não dá para falar aqui sobre todos, mas estes são os dos atributos de Deus. Então, quando nós estivermos estudando a Bíblia, ou quando você estiver estudando a Bíblia, você vai se lembrar que existem atributos comunicáveis e que existem atributos incomunicáveis. Muitas das vezes nós queremos prestar mais atenção nos atributos incomunicáveis, queremos descobrir aquilo que Deus não deixou revelado para o homem e deixamos de lado aquilo que é importante. Se Deus revelou esses atributos, é porque esses são suficientes, esses são importantes para a nossa sobrevivência aqui nessa terra. Então, que nós possamos praticar esses atributos que são comunicáveis a nós. Tópico 3. O valor de conhecer os atributos de Deus. Desde os primórdios, o homem tenta explicar quem é Deus. A teologia, ela tenta mostrar quem é Deus. E existem várias correntes teológicas tentando mostrar a existência de Deus. Mas Deus auto se revelou através das Sagradas Escrituras. Então, se quisermos conhecer mais sobre Deus, basta nós estudarmos a Bíblia e lá nós vamos encontrar e entender sobre Deus. Ao estudarmos os atributos de Deus, nós vamos conhecer qual é a relação de Deus com o homem. Deus criou o homem e tem interesse de se relacionar com o homem. E é por isso que ele deixou os seus atributos revelados nas Sagradas Escrituras. Deus tem interesse de se relacionar com o homem. Deus tem interesse de mostrar para o homem quem é ele. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, vamos conhecer o Senhor, e se você conhece o Senhor, não fique parado. Continue buscando conhecer mais o Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos Deus. Quando nós estudamos novamente, nós vamos nos aprofundando,
conhecendo mais e mais sobre esse Deus. Não dá para nós conhecermos tudo sobre Deus em um tempo só, porque Deus é infinito. Deus é infinito e Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós estudamos sobre Deus, mais perguntas nós temos sobre os seus atributos, sobre aquilo que Ele tem revelado para nós. Nenhum conhecimento intelectual substitui Deus. Você pode ser uma pessoa intelectual. Você pode ser uma pessoa experiente. Pode não encontrar ninguém melhor que você. Se acha perfeito, inteligente e pode ter uma biblioteca enorme, ter muitos livros e ter estudado todos esses livros e ter um conhecimento aprofundado sobre esses livros. Mas a tua inteligência não substitui a palavra de Deus. O conhecimento adquirido ao longo do tempo não substitui a palavra de Deus. Você pode ser intelectual para este mundo, mas você não é intelectual para o reino de Deus. Infelizmente, tem muita gente preocupada em ser intelectual, em ter uma boa experiência, em ser conhecido nesse mundo, mas não está preocupado em ser intelectual no reino de Deus e ser conhecido no reino de Deus. Quantas pessoas que já abandonaram a fé, que já foram cheios da glória de Deus, rejeitaram por causa do conhecimento adquirido ao longo do tempo. Tem vários livros em sua casa, inclusive a Bíblia. Leia alguns livros no decorrer da semana, mas a Bíblia passa semana e outra semana e não pega mais para ler. Alguns já adquiriram para ser leis morais para si, conceitos morais de si próprio para si. Não examina mais as Sagradas Escrituras e vive numa ideia que eu penso assim, eu acho assim, porque se interessou tanto em buscar conhecimento na vida e deixou de ter interesse em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Nunca deixe de conhecer ao Senhor, nunca deixe de meditar na palavra de Deus. Qual foi o dia que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você meditou na palavra de Deus? Qual foi a última vez que você dedicou tempo da sua vida para meditar na palavra de Deus? Qual foi a última vez que você dedicou tempo da sua vida para exaltar e glorificar o Deus que te criou? Eu quero te dizer que o teu intelectual, a experiência que você tem adquirido no dia a dia é muito boa. É de fundamental importância você ter para a sua sobrevivência nessa terra. Mas isso não substitui a tua vida com Deus. É necessário rever os seus conceitos, é necessário rever os seus preceitos e buscar entender qual é o teu propósito nesta terra, porque viemos aqui com um propósito, mas quando nós deixamos a Bíblia de lado, nós também estamos rejeitando o propósito, porque só vamos entender o propósito para qual fomos criados se nós meditarmos na palavra de Deus. A tua intelectualidade não vai te aproximar de Deus, porque o que nos aproxima de Deus é a leitura diária da sua palavra. Seja constante, não busque apenas por uma vez, mas em todo o tempo, seja alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque você pode ser sábio, inteligente em muitas coisas, mas no reino de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, você não é conhecido, você não é sábio, você não é inteligente. Conhecendo os atributos de Deus, estamos mais preparados para combater as falsas doutrinas e heresias.
Infelizmente, as pessoas que não estudam a Bíblia, que não praticam a leitura diária, elas estão mais fácil de ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer heresia que lhe aproximar. Para que isso não aconteça nas nossas vidas, nós precisamos meditar de dia e de noite na palavra de Deus. No livro de Josué, Deus diz: não aparte este livro da tua boca, antes medita nele de dia e de noite. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por deixarem de examinar a palavra de Deus, o povo de Israel estava sendo destruído. Eles conheciam, viu? Eles conheciam as leis, eles conheciam as normas, eles conheciam todas as leis de Israel, mas deixaram de examinar todos os dias. Você pode até conhecer as Sagradas Escrituras, mas se deixar de examinar ela, você vai perecer. Nós precisamos buscar conhecer o Senhor todos os dias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Muitos têm perecido por falta de conhecimento. Quando nós estudamos a Bíblia todos os dias, quando ela se torna uma rotina diária na nossa vida, todos os dias nós examinamos a nós mesmos. Todos os dias nós deixamos de fazer algo de errado para fazer o que é certo. O povo de Israel estava perecendo em um abismo sem fim, porque deixaram de examinar, porque deixaram de dar importância ao que era importante. Às vezes nós estamos deixando de lado o que é mais importante para a nossa vida, porque tudo aqui nesta terra é perecível, mas aquilo que nós adquirimos no reino de Deus é permanente. Portanto, precisamos buscar juntar tesouros no reino de Deus, que isso ninguém tira de nós. Portanto, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e não sermos como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, assim disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. E uma outra parte fundamental de conhecermos os atributos de Deus é que quando conhecemos os atributos de Deus, nós o adoramos de forma correta. A adoração ao Senhor deve ser feita de conformidade e em verdade. Quando conhecemos o Senhor, nós sabemos qual a forma correta de adorá-lo. Deus é Espírito e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Nós devemos adorar Deus em espírito, sem nada palpável, porque Ele é Espírito. Então nós não precisamos de algo palpável para adorar o Senhor. E quando nós conhecemos os atributos de Deus, nós sabemos disso. Por isso é importante estudarmos sobre estes atributos, porque Deus é Espírito e o que adora também em espírito. Não precisamos de nada palpável para crer que Ele existe. E precisamos adorar em verdade para conhecermos a verdade e para vivermos em verdade e em santidade. Também precisamos conhecer os seus atributos. Deus é santo e o que adora precisa viver em santidade. E é isso, chegamos ao final de mais uma aula. Fique conosco, fique ligadinho aqui no canal, que no decorrer desse trimestre nós teremos mais lições sobre este assunto. Vamos orar? Querido eterno Deus, te louvamos por mais este trimestre, te louvamos pela vida de todos que assistem aqui nesse momento, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe seus planos, seus projetos, que em tudo seja bem sucedido para a glória do teu nome. Que nós possamos conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.